Você já ouviu falar em market gama? A exposição de gama, também conhecida como market gama, é um dos melhores indicadores que eu já usei para identificar grandes reversões de mercado antes que elas aconteçam. E esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Então já deixa o like desde já! Vamos começar analisando um exemplo concreto. Olha só esse gráfico de Vale 3 no nosso Market Gamma Bands, uma ferramenta exclusiva da Joomla. As linhas verde, máximo do Market Gamma positivo, e vermelha, mínimo do Market Gamma negativo, servem como ótimos pontos de referência para abrir e fechar os seus trades. Hoje vamos focar no cenário de Market Gamma negativo, que é quando o preço da ação está abaixo do flip, que é essa linha branca que você vê no gráfico. Se você não estiver entendendo o que eu estou falando, assista o vídeo aqui para entender sobre o Market Gamma. Voltando para o cenário de Market Gamma negativo, saber fazer a leitura de fundo de Market Gamma é muito importante e por isso é crucial que você entenda a exposição de Gamma negativo e como esses espectros de exposição de Gamma funcionam. Se você não estiver familiarizado com esse assunto de análise e negociação de Gamma no geral, confira nossa playlist. Vou colocar um link na descrição abaixo. Agora vamos ao que interessa. Como operar no cenário de Market Gamma negativo? Mudança de Gamma positivo para Gamma negativo. Quando o preço passa de Gamma positivo para Gamma negativo, a atuação dos market makers, que são os grandes players do mercado, se modifica de uma forma que suas atividades podem gerar uma grande pressão no mercado. Essa pressão pode ser de baixo ou até para cima, principalmente quando o ativo está em região de Market Gamma negativo. No cenário de Market Gamma negativo, o market maker sempre atua na direção do movimento de preço, ou seja, na direção do fluxo. Você pode estar se perguntando, Guerra, o que significa isso? É simples, significa que quando o mercado cai, o market maker precisa vender o ativo, da mesma forma que se o mercado subir, o market maker precisa comprar o ativo. Existe uma explicação de causa e efeito muito mais profunda nisso que eu falei, mas realmente não dá para explicar em um único vídeo aqui no YouTube. Isso é abordado em detalhes no nosso curso O Código das Opções. Mas voltando à atuação do market maker, você consegue perceber que essa atuação a favor do preço provavelmente vai aumentar a amplitude de oscilação do mercado durante o pregão? Você já escutou o jargão de mercado? Fluxo chama fluxo? Pois é exatamente isso que acontece aqui. O simples aumento no fluxo vendedor de uma ação que esteja em região de market gamma negativo pode chamar reforço do fluxo vendedor do market maker durante essas quedas. E isso pode fazer com que a ação engrene bons movimentos de queda, com uma boa amplitude e, consequentemente, um aumento da volatilidade. Essa mudança de polaridade de gama positivo para gama negativo pode sinalizar oportunidades para abertura de posição com viés de queda, para aproveitar o aumento do fluxo de venda proporcionado pelo market maker. E isso pode ser feito com estrutura de opções, com viés de queda, trava de baixa, booster com put, compra de put a seco ou até via venda de papel. Apenas como exemplo, no dia 22 de julho nós comentamos no nosso X, o antigo Twitter, que o Ibov estava em vias de passar de gama positivo para gama negativo. Em tese, isso poderia contribuir para o Ibov realizar alguns movimentos de queda um pouco mais acentuados. Dias depois, o Ibov passou para um gama negativo e observamos um pregão com o índice caindo mais de 1% no intraday. Te parece pouco? Pois para a média do Ibov, 1% de queda no intraday não é tão normal assim. Além disso, quando uma ação ou índice variam 1%, temos que lembrar que as opções desse mesmo ativo registram variação muito superior. Voltando para o cenário do market gama negativo, é preciso ficar atento. Essas quedas ou movimentos de correção não duram infinitamente. Com a ferramenta do Market Gamma Bands, é possível estimar em qual região de preço existe uma probabilidade maior da ação descansar do seu movimento de queda, fazer um repique ou até ocorrer a inversão de tendência de baixa para uma pernada de alta. Essa região é conhecida como mínimo do Market Gamma negativo. Sabendo disso, que temos uma região de grande probabilidade do preço descansar após o movimento de queda, nós podemos utilizar essa informação como referência para o fechamento de posições que estejam abertas, utilizando a lógica do gama positivo para gama negativo e também para a montagem de posição para uma reversão de tendência de uma queda para uma pernada de alta. Se você tem alguma dúvida ou pergunta, mande aqui embaixo nos comentários do vídeo.
vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ok. Agora chega de teoria. Vamos para a prática de como fazer isso. Como pegar uma reversão de tendência após um movimento de queda. É o que vamos ver agora. A primeira forma de identificar essas regiões é através do nosso indicador chamado de Market Gamma Bands. Vamos dar uma olhada nesse gráfico de Vale 3. Agora foquem na linha branca e na linha vermelha. Observe que após o preço passar de cima para baixo da linha branca, que é a entrada em região de Market Gamma negativo, o preço anda para baixo e quando chega próximo da região da linha vermelha, ele descansa e até engrena pernadas de alta voltando à região da linha branca ou até subindo até a linha verde. Sabendo disso, tendo uma ideia sobre qual região o ativo pode reverter, você já tem em mãos uma ferramenta muito poderosa para tomar suas decisões, seja para fechar uma put comprada, uma trava de baixa de put ou até para montar uma posição para alta, sabendo que o ativo está em uma região de reversão. Para complementar ainda mais a visão de qual região o preço pode encontrar dificuldade para passar e com isso reverter a tendência de queda para alta, você pode utilizar também as Jumbo Walls em conjunto com as Market Gamma Bands para ter um olhar mais cirúrgico. Olha aqui nesse exemplo da Vale. Observem onde estava a banda mínima do Market Gamma Bands e observem onde tínhamos as Jumbo Walls. É justamente nessa região que o preço tende a encontrar dificuldade para passar, uma barreira. Com isso, abre-se uma oportunidade para montagem de posição buscando um repique para cima do ativo. Existe uma métrica mais detalhada sobre essa região, um setup mais acurado para antecipar um pouco esse movimento, mas vamos deixar isso para um próximo vídeo. De forma prática, vamos a um passo a passo. Primeiro, identificamos a mudança de gama positivo para gama negativo. Caso seja aberta uma posição com viés de queda, você já deve identificar onde está o mínimo do Market Gamma para ter uma referência de saída de posição. Uma observação aqui. Pode ser que o preço se aproxime e não chegue exatamente lá. Por isso chamamos de região e existe uma métrica para isso. Segundo, após identificar a região de mínimo do Market Gamma Bands, eu vou olhar as Jumbo Walls para ter uma visão mais cirúrgica do preço e da região. Caso eu tenha feito uma estrutura de alta e não tenha surfado na queda da ação, eu posso utilizar o mínimo do Market Gamma como região de referência para montar uma estrutura com viés de alta para aproveitar um movimento de repique ou uma inversão de tendência da ação. Terceiro, após montar a posição com viés de alta, basta esperar o ativo fazer um movimento de alta e ter como referência o flip para a saída ou colocar alguma porcentagem estipulada de lucro. Antes de finalizar esse vídeo, existe uma coisa muito importante que você deve ter em mente. As Market Gamma Bands mais eficazes em ativos que possuem grande volume de opções em aberto. E agora temos uma novidade imperdível para você que já acompanha os conteúdos da Jumbo e quer aprender mais conosco. Nosso curso completo, que vai do básico ao avançado, o Código das Opções, agora está disponível para você iniciar a sua jornada de estudo a qualquer momento. É isso mesmo, não precisa mais esperar o lançamento da próxima turma, nem ficar em lista de espera aguardando o nosso time comercial te ligar. Basta clicar num botão, fazer a sua matrícula e começar os seus estudos conosco em direção aos lucros com as opções. Ficou interessado em entrar para o curso O Código das Opções? Então clica no link do primeiro comentário fixado aqui abaixo no vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.